Vamos fazer a leitura, capítulo 13 de Lucas. Vamos fazer a palavra do Senhor. E nós sempre lemos o texto em pé. Não tem problema, depois você vai se sentar e os músculos vão agradecer. Mas também faça aí um ânimo, né? Para ler a palavra. Vamos fazer a leitura. Capítulo 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem-estar. Se não, mandarás cortá-la. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Pai, nós abrimos a tua palavra e queremos meditar nela. Por isso nós te pedimos, fala conosco e edifica o nosso coração. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Você pode sentar. Eu quero começar a pregação de hoje de manhã falando sobre perguntas que foram feitas a Cristo. Algumas dessas perguntas, que são 4, que nós vamos trabalhar hoje de manhã aqui nesse texto de Lucas 13. Um estudante judeu perguntou a seu mestre, esse é um provérbio chinês, um provérbio judaico: Rabino, por que toda vez que faço uma pergunta, tu me respondes com outra pergunta? Ao que o rabino replicou: e por que não deveria? Outra pergunta. Alguém também já disse num provérbio alemão que perguntar ao homem sábio é o princípio da sabedoria. Às vezes nós temos perguntas e quando nós fazemos e formulamos tais perguntas, não necessariamente vamos nos agradar de tais respostas. E eu faço essa reflexão porque o capítulo 13, embora eu não li todo o capítulo, mas não é um capítulo tão extenso, ele tem 35 versículos. Você há de ficar surpreso com 4 inquietações dos homens
que são trazidas para Cristo, o rabino. E as respostas que Jesus dá a estes homens, possivelmente não vieram satisfazer aos seus ouvintes. É necessário que nós estejamos bem maduros, não como do país aqui vizinho ao nosso, mas maduros para ouvirmos as respostas de Cristo e estarmos mais aptos para sermos cristãos mais sensatos, equilibrados, e mesmo quando não tivermos aquela resposta tão completa, acolhermos a resposta de Jesus. Ao estudar essas respostas em Lucas 13, eu quero só dividir as perguntas que nós vamos ter. Primeiro, em Lucas 13, de 1 a 9, é uma pergunta política sobre justiça. Há muita gente nas igrejas amarguradas com Deus, chamando Deus de injusto. E nós vamos falar sobre isso hoje. Segunda pergunta, uma pergunta legalista sobre o sábado. Terceira pergunta, a segunda está em Lucas 13, do 10 ao 21. Terceira pergunta, é uma pergunta teológica sobre a salvação. Quem será salvo? Quarta pergunta e última, uma pergunta sobre o perigo das raposas que nos cercam para nos derrubar. São 4 perguntas, vamos estudar as 4 respostas. Vamos para a primeira. É uma pergunta sobre política e sobre justiça. Espero que você esteja desarmado hoje de manhã, e você que está nos assistindo, quando você aparentemente ou até mesmo conscientemente questionou Deus sobre algumas consequências ou atos de homens que, ainda que não conhecem a Deus, tomam decisões que nos afetam direta e indiretamente. Vamos para o capítulo 13, verso 1. Diz que naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus. Os galileus moravam na Galileia, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam no templo. Então eles vieram da Galileia para oferecer a Deus um sacrifício no templo. E naquela ocasião, Pilatos mandou matá-los, e o sangue daqueles homens foi misturado com o sangue dos animais na oferta do templo. A pergunta mais óbvia é: por que Deus permitiu tal atrocidade? Pôncio Pilatos não se dava bem com os judeus, ele era governador da Judéia. Ele desprezava as convicções religiosas dos judeus. Ele teve a capacidade de levar as insígnias romanas, moedas, imagens de César. Hoje nós temos marqueteiros que colocam imagens, telas em outdoor. Mas naquela época, as imagens de César, o imperador, estavam nas ruas de Jerusalém. Agora mesmo, na viagem, nós podemos contemplar lugares nos tijolos, nos pisos, nas pedras e nas moedas, a figura de César. Mas os judeus, até hoje, não se dobram diante de homens. Somente a Deus eles se curvam. Somente a Deus eles prestam adoração. E César era Deus. Se você um dia for a Roma e visitar o Coliseu, não se esqueça que o imperador entrava no Coliseu e todos diziam: Ave César, salve César. E a pergunta que era feita nas arenas do Coliseu era só uma: quem é Kyrios? Quem é Senhor em grego? César ou Cristo de vocês? Se os cristãos respondessem que só Jesus é Senhor, César mandava soltar as bestas feras e matar todos os cristãos no domingo, como um verdadeiro espetáculo,
Porque uma das coisas que incomodava César era que ele não queria que Cristo, Deus, tomasse o lugar que a priori ele achava que era única e exclusiva, o único e exclusivo dele tal lugar. Por isso, Pilatos não se dava bem com os judeus. E o que trouxe muitos protestos da figura de César na Terra Santa. E o que aconteceu? Pilatos ameaçou matar a esses judeus. E muitos desses judeus iam a Jerusalém, aproveitando que eles iam ao templo ali em Jerusalém, alguns vinham da Galileia e faziam protestos. E em alguns desses protestos, de birra, para incitar os judeus, ele mandou matar judeus no templo e misturar o sangue deles com o sangue dos sacrifícios dos animais. A grande pergunta lógica que nós faríamos, não somente eles fizeram aqui, e nós também faríamos é: aonde está Deus? Como Deus permite que tal louco faça tal atrocidade no templo? Eles vieram da Galileia, eles estão adorando a Deus. Por que Deus permite? E nessa hora que eles fazem tais perguntas, Jesus, como um bom rabino, faz outra pergunta. E diz no capítulo 13, versículo número 2, ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? E é essa a resposta do homem. Os homens mensuram e avaliam que quanto mais tal pessoa enfrenta um juízo como esse, é um juízo divino. Jesus passou essa questão em um plano mais elevado e evitou literalmente o aspecto político, porque é igual hoje nos dias do Brasil. As pessoas querem atribuir tudo ao presidente. E tudo ou é a esquerda e tudo ou é a direita. E Jesus não vai perder tempo atribuindo isso das tragédias, das atrocidades, das crises que acontecem sobre nós. Ele não vai entrar nessa peneira política. Ele vai puxar aqueles homens que estão perguntando, e perguntando até para mim e para você hoje: e nós? Vocês estão achando que esses que enfrentaram essa morte, os galileus, eles eram mais pecadores do que vocês? E ele dá a resposta no versículo de número 2, do que todos os outros galileus por terem padecido, e ele diz no 3, não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, vamos ler juntos, todos igualmente perecereis. E ele traz uma outra tragédia que aconteceu. Tragédias acontecem. Acontecem tragédias dentro de igrejas também. Acontecem situações catastróficas, como o ano passado, terroristas invadiram uma igreja católica em um país do Oriente Médio e mataram quase todos que estavam ali. Onde está Deus? O teto da igreja Renascer, alguns anos caiu, lá em São Paulo, enquanto o culto acontecia. Incêndios acontecem, tragédias acontecem, mesmo dentro da casa de Deus. Mas a pergunta é, eles eram mais pecadores do que nós? E Jesus faz essa pergunta para mostrar, e ele diz no verso 4, vocês cuidam que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. E ele diz mais uma vez, vamos ler juntos, verso de número 5, a última frase, mas se não vos arrependerdes, ele não diz eles, todos, igualmente perecereis. Quero trazer aqui uma história de um poeta cego inglês,
que conta essa história e um grande comentarista da Bíblia, dessa passagem, traz esse trecho. Abre aspas. Quando John Milton, um poeta cego inglês, já estava idoso e caíra no esquecimento da sociedade inglesa, ele recebeu a visita do rei Charles II, filho do rei que os puritanos ingleses haviam decapitado. E ele disse, o rei Charles, filho do rei que fora decapitado pelos puritanos ingleses, falando para o poeta inglês que ele foi visitar, agora cego. E o rei Charles II disse, a sua cegueira é um julgamento de Deus por sua participação na oposição a meu pai, disse o rei. E o poeta inglês pensou, respondeu com a seguinte pergunta. Se eu perdi a visão por um julgamento de Deus, o que dizer de seu pai que perdeu a cabeça? Em outras palavras, eu estou cego porque na sua leitura foi porque eu, como inglês, vim dos puritanos que mataram o rei, seu pai. Então, eu queria saber qual é o juízo que Deus te deu, muito mais severo, deu seu pai, que pecado foi esse, por ele ter perdido a cabeça. Ou seja, nós vamos tentar buscar respostas onde elas não existem. As tragédias acontecem a ímpios e a cristãos, a crentes e a incrédulos. E Jesus nivela todos dizendo, todos precisam se arrepender. Não importa a forma trágica de morte que passamos. A lógica de morte, a lógica dessa passagem é que todos eram pecadores. E cá entre nós, é muito mais fácil falar sobre o pecado do outro do que encarar os próprios pecados e a possível morte nossa. O rei estava muito preocupado com a cegueira do poeta e achou logo a resposta. Porque você matou meu pai. E o poeta diz, e eu quero saber qual foi o pecado do teu pai, o rei, porque ele perdeu a cabeça. A segunda pergunta é sobre o sábado. Vamos para o capítulo 13 de Lucas, verso 10 e 21. Aqui estava uma mulher que foi curada por Jesus, que há 18 anos andava encurvada. Naquela época não tinha pilates, não tinha academia, não tinha alguns analgésicos que nós podemos colocar, tomar. Essa mulher andava encurvada e a Bíblia diz, e tenha muito cuidado, porque nem todas as enfermidades são demônios. Mas essa mulher, Jesus disse que ela estava possessa por um espírito de enfermidade. Existe uma diferença muito grande entre possessão e um ser endemoniado. O endemoniado, né? Aliás, debaixo de uma opressão, eu falei possessão, mas é possessão ou endemoniado e opressão. Agora eu corrijo. Uma coisa é você estar opressa por demônios, e cá entre nós, cristãos, podem estar em opressão. Mas na física, um corpo não pode ocupar o mesmo, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Portanto, como é que alguém que se diz cristã, que tem o Espírito Santo habitando em seu ser, está possesso de demônios? Pode ser que essa possessão, a priori, esteja no corpo, no espírito não. Se ela for convertida, ela não vai estar possessa no espírito, porque no espírito nosso, recriado, só o Espírito de Deus habita. Então, eu já estou explicando isso, porque às vezes vocês vão perceber que existem pessoas que também hoje estão doentes, curvadas, por causa do pecado. Não é à toa que Tiago disse o seguinte, chame os presbíteros, chamem-nos, orem
pelo enfermo, que eles orem pelo enfermo, unja com óleo e a oração da fé curará o enfermo. Mas não termina aí. E, oração aditiva, né? Coordenada aditiva, porque tem uma conjunção lá. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Opa! Então ele abre a premissa que algumas enfermidades podem estar atreladas a pecado. Eu não sei. Quem vai saber é Deus e a pessoa e as trevas. Eu não tenho poder para entrar em hospital ou alguma casa de algum irmão enfermo e fazer afirmações de que está acontecendo isso por conta disso. É um perigo. E, por favor, eu recomendo não fazer isso para que você não seja expulso do hospital. E receba uma panelada na cabeça se você for dizer para o cristão que ele está doente por causa de pecado. Mas é interessante que Jesus dá a resposta no capítulo 13, verso de número 11. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que já havia 18 anos. Diz que ela estava possessa de um espírito de enfermidade, possivelmente no corpo. Mas Jesus já tinha dito depois que essa mulher era filha de Abraão. Então ela podia ser uma crente. Veja que Jesus vai mostrar no versículo de número 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado quem? Não é uma pagã. Quem era ela? Uma filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa quanto tempo? Quanto tempo? 18 anos. Veja, ela andava encurvada. E aqui, queridos, não vou abrir as passagens, você pode marcar para ler em casa. Você sabia que no Salmo 38, versículo 6, Davi diz que o pecado pode me levar a andar encurvado. O Salmo 42, feito por Davi, versículo 5, também diz que a tristeza pode tomar o meu coração e eu ser dominado por um comportamento sempre voltado para o pessimismo, a tragédia. Além disso, o sofrimento pode trazer também esse efeito de estar encurvado. É só ler o Salmo 44, 25. Eu repito, Salmo 38, 6, o pecado nos encurva. Salmo 42, 5, a tristeza nos encurva. E o Salmo 44, 25, o sofrimento também pode nos fazer lançarmos numa paralisia. Eu não gosto que as pessoas e os cristãos maduros atribuam tudo a demônios. Eu costumo dizer que o demônio, o diabo, já está lá no fórum, buscando um advogado de defesa de tanta acusação, porque tudo é o diabo. Mas um cristão maduro, ele examina, observa, analisa e ele percebe o que pode ser do homem, das escolhas erradas, de Satanás, que vem para nos tentar, nos derrubar e até nos fazer questionar a Deus, ou se vem da vontade soberana e permissiva de Deus. Eu não acredito que Deus é um Deus que manda enfermidade. Porque a Bíblia diz em Tiago que toda boa dádiva vem de Deus Pai, de onde emana toda coisa boa. E dele nada vem, nada mal. Dele não vem nada mal. Então, é muito importante olhar agora para o texto e Jesus vai libertar aquela mulher. E aí vem a grande pergunta, que quer uma resposta, mas que às vezes a resposta não agrada aquele auditório que está perguntando. A mulher foi curada, liberta, e os fariseus legalistas estão perguntando, como é que ele cura no sábado? Essa mulher fora curada depois de 18 anos, e isso gera uma indignação. Meus irmãos, é impressionante. A sinagoga, naquela época, era um lugar de culto a Deus. Aquele chefe da sinagoga era para estar alegre por ver aquela filha de Abraão curada. Não, ele está indignado, porque ela foi curada no sábado.
E o versículo de número 14 diz que ele ficou indignado. Vejam aí, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. E Jesus joga uma outra pergunta: vocês não desprendem o boi da manjedoura? Vocês não desprendem o jumento da manjedoura no dia de sábado para eles irem beber água? Como é que eu não libertaria essa mulher no dia de sábado? Ela que estava presa por Satanás há 18 anos, e pode ver que foi Jesus que falou no versículo de número 16, não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, leio em voz alta, esta filha de Abraão, vamos, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Sabe o que Jesus está ensinando aqui de resposta? Sobre uma palavra muito usada na Revolução Francesa, liberté, liberdade. Eu não sei o que você entende por liberdade. Aquela mulher agora estava livre de um cativeiro. E o grande problema é que Jesus lembrou a esse homem, chefe da sinagoga, que ele tratava melhor os animais do que as pessoas que frequentavam a sinagoga. É fácil nós usarmos a tradição religiosa para nós não cuidarmos do próximo e do outro. Ele estava muito preocupado com os critérios de interpretação lá do Talmud judaico do que significa transgredir o Shabat. Agora mesmo na viagem, eu mostrei para as ovelhas o que eu sempre falei aqui nas minhas pregações. Quando estivermos em Israel, quando estiver em Nova York ou em Higienópolis, qualquer prédio onde tem judeu, você vai ter lá o elevador do sábado. Então, em todos os andares, inclusive, nós chegamos numa sexta e ficamos no sábado. E no sábado, quando nós fomos para o café, para o jantar, todos os andares, o elevador parava. Porque lá no elevador, em todos os andares, tinha assim, Shabbat Elevator, elevador do Shabbat. Porque na tradição judaica, segundo alguns rabinos, se eu apertar o botão do elevador, eu mudei o ambiente. Se eu mudei o ambiente, eu trabalhei. E se eu trabalhei, eu pequei. E se eu pequei, eu estou privado da bênção de Deus. Acontece que Shabbat, em hebraico, vem da palavra hebraica Shalom. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, em hebraico, Shalom. Sabe o que é que você disse para ele? Sabe o que você disse para ele? Não tome Rivotril, tome Shalom. Shalom é paz. Shalom é descanso. Shalom é alegria. Shalom é tranquilidade, descanso em Deus. E Shabat é o dia do descanso. Mas o sábado foi criado para o homem. E não o homem em função do sábado. E o grande problema do legalismo religioso é criar tradições que Deus não criou e privar o homem da verdadeira liberdade que Cristo fez na cruz por nós. Ele cancelou a dívida que nos era contrária, a escravidão do pecado e muitas vezes a religiosidade cria para nós regras que não são bíblicas, são preceitos dos homens, interpretação de homens, que mais escravizam os homens do que libertar esses homens. E na verdade, o sábado é apenas uma sombra de Cristo, porque Cristo é o nosso Shabat, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso Shalom. E quem crê, diga amém. O sábado que Jesus deseja dar é o descanso do coração. Vamos para a terceira pergunta, agora é a pergunta sobre salvação.
Lucas 13, verso 22 a 30. É a porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Veja a pergunta dele: são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos, que ele joga para quem faz a pergunta. Ele não responde sobre os outros que vão ser salvos. Ele responde para eles que perguntaram: vocês esforcem-se para serem salvos. Por quê? O que é que ele diz? Por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É interessante que a pergunta correta não deveria ser quantos vão ser salvos. Cuidado quando você tem alunos, né? Eu já dei muitos anos aula de teologia para formar pastores e padres. Eu dei tanto aula em seminário católico quanto em seminário protestante. E quando nós terminávamos as aulas sobre predestinação, eleição, graça, aí os alunos vinham, sempre aqueles alunos assim, nerd, né? Pastor, qual a sua opinião? Professor, qual a sua opinião sobre predestinação? Eleição. E aí eu aprendi com Jesus, eu dava a resposta. Eu vou fazer uma outra pergunta. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem frequentado uma igreja local séria? Então a pergunta final é essa: você é salvo? Eles estão preocupados, quantos serão salvos? E a pergunta de Jesus é: vocês são salvos? Eu faço essa pergunta agora, mas eu diria que quando eu era adolescente, que os crentes que antigamente eram chamados de bodes, chegavam às nossas casas e perguntavam se eu era salvo. Eu sou o primeiro a dizer que eu coloquei para fora da minha casa muitos crentes, que eu não gostava. Mas depois que eu tive uma experiência maior com Cristo, lendo a palavra de Deus, eu entendi que um cristão, ele tem a certeza da salvação, mas não é confiado em seus méritos. É a segurança de comunhão em função de um relacionamento íntimo com Deus que gera paz e segurança. E quando eu ando com Deus e tenho um relacionamento com Deus e conheço de experiências e de estudo, é muito fácil uma criança segurar na mão do pai para atravessar a rua. Ela está segura. Eu estou salvo. A pergunta é, não são quantos, quem será salvo? Você é salvo. E quando Jesus faz esta pergunta, eu lembro de um pensamento de Moody, um dos maiores evangelistas de Nova York, dos Estados Unidos, do século XIX. Moody orou uma vez: Senhor, salva os eleitos e elege mais alguns. Salva os eleitos e elege mais. Eu quero ser salvo. Eu quero que meus parentes sejam salvos. Eu quero que meus amigos sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Eu não quero discutir se é predestinado, se é destinado, se foi eleito, se não foi eleito. Senhor, eu quero, com os meus, juntos sermos salvos. Se você olhar para essa passagem, a salvação não é fácil. Não há garantia porque somos membros de uma igreja que nós somos salvos. Há muitos que estão na igreja, mas não estão na videira verdadeira. A salvação não é fácil e Jesus disse que o pecador tem que passar por uma porta apertada. Veja no capítulo 13, verso de número 24. Mas também é bom que se diga que a salvação não é por meu mérito. Ela é muito fácil de aceitar. Ele já fez por nós. Ele já morreu por nós. Agora eu preciso tomar a minha cruz.
renunciar a mim mesmo e segui-lo. E é aí que não é fácil, porque eu e você não queremos morrer para nós mesmos e para o mundo. Alguém uma vez me procurou, antes agora do mês de julho, aqui em Campinas, dizendo: pastor, está sendo muito difícil por causa dessa área que eu estou sendo tentado. E eu tive que dar uma de João Batista, para assustá-lo mais ainda. E disse: até o irmão morrer, essa área que você é tentado, na área sexual, vai ser até a morte. E todas as vezes que você for tentado nessa área, pode ser a droga, pode ser o adultério, pode ser a prostituição, o pecado da relação sexual ilícita, ponha na sua cabeça: você e eu temos que morrer todos os dias. Morrer para o velho Adão. Morrer para o velho homem. Morrer para as velhas inclinações da carne. E Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. O pecado não mais terá domínio sobre vós, mas ele vem com seus tentáculos. E a voz de Cristo é ímpar. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E siga-me. Não pergunte quantos vão ser salvos. Pergunte: você é salvo? Você tem um testemunho do Espírito em seu coração de que você tem comunhão com Deus? Porque veja, Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Lutero estudou direito. Lutero era padre agostiniano. Ele fazia todas as penitências, mas se você ler a biografia dele, ele não tinha paz. Ele fazia todas as rezas, ele fazia todas a liturgia da igreja, mas ele não tinha paz. Nós podemos frequentar qualquer culto evangélico, nós podemos sentir aquela unção e não termos a paz, mas a paz não vem por mão santa, nem por óleo, a paz vem por um relacionamento com Deus, através de Cristo. E a palavra que eu vou usar aqui é que Jesus disse que é preciso se esforçar. Veja no verso 24, não se esforçar para ser salvo, porque a salvação é Ele, mas para que essa obra seja aplicada na nossa vida, na medida que nós caminhamos com Ele. A palavra grega que ele vai usar para o verso 24, o verbo esforçai-vos, vamos, por entrar pela porta estreita. Sabe que palavra grega é essa? O que ela quer dizer? É a mesma palavra usada lá na Grécia, que os gregos usavam para a disciplina de praticar esporte. Se você estiver travado há anos no sedentarismo, eu vou te dar a dica. Você vai fazer uma caminhada na lagoa. No outro dia você está acabado. É dor da cabeça aos pés. Você vai andar 2 quilômetros, ai, ui, ai, ui, e os músculos não aguentam. Não deixe de ir no outro dia, mesmo com dor muscular. Se você, eu vou esperar 10 dias. 10 dias, vai repetir tudo de novo as dores. Elas vão repetir, porque você está indo na lógica, porque está doendo, não vou fazer. Mas eu te garanto que depois de 5 dias, com os mesmos exercícios, nos mesmos músculos, a serotonina virá sobre o seu corpo, no seu sangue, dando aquela sensação, não é nem de rude cansaço, é de bem-estar. Alô? Significa dizer que agora você vai correr, vai praticar o exercício e você vai ter bem-estar. Mas no começo, vai ser necessário disciplina. Eu pergunto, no inverno de 5 graus, já teve graus aqui, eu já cheguei aqui em Campinas, e no ano de 99, 2000, que Valinhos teve -3. Em Campinas, 1 grau. As bananeiras ficaram todas queimadas. É fácil acordar 5 horas da manhã, nesse inverno de 3 graus, 5 graus negativos, e dizer, agora eu vou fazer esteira.
Só se você e assim fazer com o maior prazer. Não. Mas se você for jogar na seleção brasileira de futebol, você no inverno e no verão, você vai ter que fazer a esteira por disciplina. Na vida cristã, as disciplinas para se obter a salvação, não é a salvação para ir para o céu. Na verdade, é a perseverança dos santos. É a perseverança. Paulo diz, desenvolvei e efetuai a vossa salvação com tremor e temor. Então, falar de salvação não é tão fácil, porque tem muita gente que pensa salvação já no processo de ir para o céu. Isso é o último final, é a última etapa. A primeira etapa é a obra de Cristo aplicada na nossa vida. A segunda é a santificação, que é algo instantâneo, mas ao mesmo tempo é algo crescente. O processo de santificação. E eu pergunto, pare de fazer exercício. Você vai ver como é que vai ficar tudo travado. Pare de frequentar a igreja. Pare de ler a Bíblia. Pare de orar. Pare de adorar. Continue. Vá para o velho homem. Saia com as pessoas para os mesmos lugares, com as práticas erradas. Porque um ditado popular já diz que dize-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Você não vai desprezar as pessoas. Não é nada disso. Mas se você convive continuamente, sempre, e vai abdicando das práticas disciplinares da vida cristã, você vai ficar só perguntando quantos são salvos. E vai esquecer de perguntar para você mesmo, eu sou salvo? Vocês estão percebendo que eles fazem perguntas a Cristo e Jesus faz mais perguntas. Além disso, o orgulho do homem é muito forte. A tradição religiosa se escora em identificar que eles, quem está na igreja, na religião, é muito tendencioso a isso. Nós somos os primeiros. Meus irmãos, quem me conhece há muitos anos sabe. Eu sempre digo nesse púlpito, nós não somos melhores do que os que estão lá fora. Nós não somos mais santos porque estamos na igreja. Nós não somos. Mas nós chegamos à igreja, nós vamos ao culto, nós vamos ler a palavra, nós vamos orar, nós vamos para as vigílias. Pastor Felipe me falou que tem pessoas que assistem filmes. Eu nem sabia. Agora tem sessão à meia-noite para sair do shopping 2 da manhã. Está louco. Só se estiver de férias. Agora, os crentes que assistem Vingadores à meia-noite, até 2h30 da manhã no shopping, por que não vem para a vigília? E a nossa vigília é de 9h30 da noite, 10, até meia-noite, 1 da manhã. Por que não vem? Por que o culto é demorar? Ah, mas o culto de manhã demora. Mas quanto é um show da Madonna que antes de 6 meses já está tudo vendido e tem gente que vem do Pará, do Amazonas, 1 semana antes, lá em São Paulo, capital, para ficar na barraca 1 semana para pegar o primeiro lugar na Madonna, no show ou no Lollapalooza. A salvação requer esforço. Por isso que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. E sabe o que ele diz? Para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Significa dizer que pregadores não estão isentos desse juízo e dessa condenação. Qual é o ditado popular que nós ouvimos? Que uma brasa fora do braseiro vai o quê? Apagando. O orgulho. Deus dá várias oportunidades. Vamos ver as oportunidades que Deus deu. É por isso que ele falou no capítulo 13, falando de salvação. Olha as oportunidades que ele deu no verso 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha que ajunta os do seu próprio ninho debaixo das nossas asas e vós não quisestes.
Quantas vezes? Porque Jesus estava dando as oportunidades. E eles não queriam. Versículo 34, a última frase diz: e vós não o quisestes. Eles estavam perguntando quantos serão salvos, mas eles mesmos não queriam ser salvos. A última pergunta, na verdade, é uma afirmação de Jesus sobre Herodes. Nós ficamos muito preocupados com os governos, com Trump, com Bolsonaro, com Macron, com a China. Nós ficamos muito preocupados com as raposas, que alguns políticos são chamados de raposas. Os judeus também não gostavam de raposas. A quarta pergunta que eles vão fazer está no capítulo 13, verso de número 31 e 32. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Em outras palavras, você vai ficar aqui, Herodes está vindo para te matar. E Jesus dá uma resposta, ele porém lhe respondeu: ide, vamos, e dizei a essa raposa, que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia eu terminarei a obra que Deus tem para mim. Em outras palavras, os judeus não gostam de raposas, porque as mesmas eram elas que entravam nas cidades, por isso que as cidades eram muradas, e às vezes as vinhas tinham que ter um muro, para que as raposas não comessem as uvas e, além disso, roubassem as galinhas e os carneiros. Mas, além disso, as raposas, elas têm algo muito característico. Elas gostam de andar no escuro, na escuridão. E Jesus disse: eu sou o filho da luz. Eu não tenho medo de raposa desta terra. A pergunta que fizeram a eles é: você não tem medo dessas raposas, não? Eu pergunto hoje à noite, hoje de manhã, de que medo você tem? Que medo tem vindo te assustar? Quero lembrar a resposta de Jesus. 12 horas são as horas do dia, 12 as horas da noite. Os filhos da luz discernem o caminho de Deus, do Pai, para eles. Essas raposas vinham, destruíam as vinhas, as plantações de uvas, e Jesus queria dizer: eu ando na luz. Herodes, a raposa, anda na escuridão. Isso mostra que Jesus tinha um cronograma divino para cumprir. E nada iria detê-lo e prejudicá-lo nessa agenda que ele anuiu e concordou com seu Pai. Às vezes nós estamos dando muita ênfase às raposas. Na igreja, de vez em quando tem algumas raposas na igreja. Raposas no governo. Essa semana um deputado foi expulso de um partido. E as redes sociais, só pela graça. Ao invés de... Eu espero que os crentes fiquem calados, porque a gente não tem que estar dando palpite, se metendo, falando, deixa para lá. As raposas se entendam. Mas o grande problema é que raposas, às vezes, são dimensionadas para algo muito grande. Não se preocupe com as raposas. Você é filho da luz. Você anda na luz. As raposas andam na escuridão. E finalizo com essas 4 perguntas de Jesus. Uma sobre justiça, julgamento. Outra sobre o legalismo do sábado. Uma teológica sobre quem será salvo. E a quarta sobre os perigos das raposas que estão ao nosso redor. Há muitos crentes preocupados com macumba, com alguns trabalhos ocultistas contra eles. Alguém lá até já diz que quem tem, como é que chama lá? É um termo, quando está corpo fechado, não pega. Mas eu quero parafrasear.
você está fechado e ligado com Cristo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Não temas raposas, não tema a escuridão. Se você está na luz, ande na luz e deixe que a luz o guie, porque no calendário de Deus, na agenda de Deus, nada prejudicará o tempo, o dia, o mês e o ano de cada propósito que Deus tem para você fazer aqui nesta terra. E eu quero convidar você a ficar de pé, para orarmos, lembrando que mesmo quando nós fizermos perguntas, ainda que não tenhamos as respostas, o nosso Deus é o Deus que faz, o Deus que para nós aparentemente não faz, mas Ele está operando e trabalhando por nós em nosso favor. Nós vamos encerrar cantando uma canção bastante conhecida. Fez algum sucesso há alguns anos no repertório evangélico. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, como aqueles da torre de Siloé, dos galileus, os que ficaram vivos perguntaram, e por que Deus não fez? E quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Ele cura, porque Ele é Deus. Mas quando Ele não cura, Ele também é Deus. Pare de questionar. Quando você tiver perguntas, você pode perguntar para Ele. Tudo vai depender do tom, do coração e da sua entonação de voz para com Ele. Vamos cantar enquanto o pastor Nário prepara a melodia. Eu quero orar por você. Pai, nós trazemos hoje de manhã esta palavra e eu quero abrir o altar aqui hoje de manhã, início de tarde, para que aqueles que têm perguntas, que querem buscar do Senhor, talvez não a resposta exata, mas buscar o quebrantamento, o arrependimento, a direção do Senhor para a sua vida. Hoje é o dia, hoje é a hora. Nós estamos aqui não para fazermos mais perguntas, mas para jogar essas perguntas para nós mesmos e perguntarmos, Senhor, e eu, como estou? E eu, Senhor, como está a minha vida diante de Ti? Eu tenho te questionado sobre muitas coisas, sobre coisas que não acontecem, sobre coisas que acontecem que não são do meu agrado, e eu tenho talvez me dirigido e me encaminhado igual a esses fariseus que trouxeram várias perguntas a Jesus. Neste altar eu te entrego hoje de manhã o meu coração, para que o Senhor, que não necessariamente precisa me dar as respostas, porque eu não sou Deus, eu sou teu filho, e eu não tenho conhecimento de tudo e de todas as coisas. Eu só quero te pedir, coloque paz no meu coração, e desperta o meu coração para se inclinar para o teu coração, para que naquele dia, quando estivermos diante de Ti, nós possamos dizer, eu completei a minha carreira, eu cumpri cabalmente o meu ministério, eu fui um testemunho e uma carta viva no meio de uma terra em escuridão, eu fui um luzeiro resplandecente no meio de um mundo de trevas. Ó Deus, edifica o nosso coração e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Shalom. No nome de Jesus, oramos. Amém.